e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este, digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Amém. Vamos pedir a Deus que fale conosco nesta noite. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor, faça a sua oração, peça para Deus falar com você. Se você ama a palavra de Deus, se você não quer sair desse ambiente sem ouvir a voz do seu Senhor, né? Não estamos apenas em um culto rotineiro. Cada dia é um dia para o Senhor falar comigo e com você. E hoje não vai ser diferente. Deus, Ele quer ministrar na minha vida e na tua vida, através da palavra do Senhor. Então vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, mais uma vez em oração, nós estamos aqui, Senhor, queremos te pedir a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, para que juntos, ó Deus, possamos refletirmos na tua palavra. Senhor, fala conosco, venha nos fortalecer, nos edificar, Senhor, através da tua palavra. Venha, Senhor, instruir as nossas vidas, alimentar o nosso coração através da tua palavra. Senhor, joga por terra toda resistência, meu Deus, joga por terra toda ação, Senhor, aleluia, contrária, para roubar a palavra de nossos corações. Pai, em nome de Jesus, como diz o teu filho, meu Pai, que a tua palavra esteja guardada em nossos corações, para que nós não possamos pecar contra ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, o teu povo, teus filhos. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Poder citar, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, mais uma terça-feira. Eu gostaria de sua atenção. Aleluia. Glória a Deus, para nós estarmos aqui refletindo em mais uma porção bíblica. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E nós vamos aqui juntos aqui refletir, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. O
nosso tema hoje, queridos, é a espada dos filhos de Amon. Glória a Deus. Vamos lá? A espada dos filhos de Amon. 3, 1, 2, 3. A espada dos filhos de Amon. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. A espada dos filhos de Amon. Glória a Deus. Irmãos, deu um probleminha aqui no nosso slide, mas vamos prosseguir, tá bom? Amém. Glória a Deus, porque Deus ele é bom, ele é fiel. Aleluia! Amém. Queridos, aqui nós conhecemos essa passagem bíblica muito interessante. E uma das coisas que nós conhecemos aqui na passagem bíblica é essa parábola, que nós conhecemos como a parábola da cordeira. E aqui você percebe o homem de Deus chamado Natã. Pega aqui esse celular para mim, por favor. O homem de Deus chamado Natã, cheio de capacidade, cheio de habilidades, cheio de diplomacia, com toda a sabedoria. Aleluia! Para lidar com uma questão bem delicada, ó, para lidar com uma questão bem delicada, que era trazer uma mensagem de repreensão, mas não era para qualquer pessoa, era uma mensagem de repreensão ao rei, ao grande rei, afamado rei Davi. Então o profeta recebe aquela mensagem e com toda a sabedoria, com toda a capacidade, e eu volto a usar essa expressão, com toda a diplomacia, eu quero chamar sua atenção para isso aqui, para esse detalhe, já para nós entrarmos. Todo crente ele tem que ter essa diplomacia, tem que ter esse espírito diplomata. Aleluia! E que ciência é essa? Essa ciência é a capacidade de conciliar conflitos e interesses. Haja visto que a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos aqui na terra representantes do reino de Deus aqui entre os homens. Amém! E o diplomata, o embaixador, ele luta pelos interesses daquele país ou daquele governo que ele representa. Então ele está ali entre uma parte e outra parte, conciliando interesses comuns, que fique bom para todos. E o cristão, ele tem isso de diplomata, porque o Espírito de Cristo em nós nos faz conciliadores de conflitos. Aleluia! Nos faz apaziguadores de atritos, de guerras, de confusão. É verdade. O Espírito de Cristo, ele nos capacita a ter uma palavra branda, uma palavra de instrução, uma orientação. Aleluia, não somos daqueles que, por exemplo, bota fogo ou lenha no fogo, sabe, para que a chama aumente, mas não, somos pelo contrário, estamos ali para, sabe, colocar as mãos, intervir e promover a paz. Aleluia! Glória a Deus, promover a paz, promover a justiça, promover o amor. Então todo cristão ele tem que se preocupar com isso. Todo cristão ele tem que se preocupar com isso. E aqui, pense você, Natã, recebeu essa revelação de Deus, falando sobre um contexto que envolvia um rei. E certamente ele pediu a Deus toda a sabedoria para como abordar o rei com aquela conversa. E aqui, irmãos, você vê Natã com essa habilidade, com esse jeito, provocou a reação de Davi, para depois confrontar Davi com a palavra. E eu quero te dizer uma coisa, que
A maneira como você transmite uma palavra é tão quanto importante como a palavra que você transmite. Eu vou falar novamente. A forma que você transmite a palavra é tão importante quanto o conteúdo do que você está falando. Então, por que dizemos isso? Porque tem pessoas que não têm essa preocupação. Tem pessoas que não têm esse polimento. Tem pessoas que não têm, sabe? Não, precisa se preocupar. Graças a Deus, eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, aproveitando esse ensejo. Graças a Deus que os senhores veem qual é o meu comportamento na casa do Senhor. E não é, irmãos, que nós queremos que todas as pessoas sejam e tenham a mesma característica que nós temos. Não. Tanto é prova que ninguém aqui me vê criticar quem age diferente da que eu faço, da maneira como Deus me usa. Por quê? Porque eu entendo que cada um Deus usa com uma característica. E a preocupação com a mensagem que você transferiu ou transmitiu, não, você não se preocupa? É simplesmente pronto, falei e acabou? Não, nós temos que nos preocupar com o resultado que deve ser atingido com a maneira que você fala ou com o conteúdo. E aqui Natan, ele teve essa preocupação. Ele queria chegar onde? Ele queria provocar o discernimento do rei acerca de uma questão. Então ele construiu uma narrativa, uma metáfora, uma história, e provocou o entendimento do rei. E quando o rei trouxe o seu diagnóstico, trouxe o seu juízo, trouxe a sua interpretação da história, aí Natan então olhou para ele e disse: olha, rei, esse homem é o Senhor. Amém? Amém. Vamos lá, que temos muitas coisas para a gente falar hoje. Um ano depois que Davi pecou, Davi estava tão insensível aos seus pecados que não percebeu ter sido o vilão da história da parábola. Ou seja, quando Natan vai até Davi, foi um ano que se passou do episódio. Então Davi já não estava mais, sabe, tão sensível, e não percebeu que era ele o vilão. Muitas das vezes os defeitos que condenamos nos outros são exatamente as imperfeições do nosso próprio caráter. Isso aqui é tremendo e é forte. Muitas das vezes o defeito que você enxerga no outro, haja vista que tem uma expressão que diz que nós julgamos o outro através do nosso próprio prisma. Verdade. Ou seja, muitas das vezes aquilo que você percebe de errado em alguém, na maioria das vezes, é aquilo que nós temos como imperfeições em nós mesmos. Amém? Amém. Jesus faz uma observação linda, ele diz assim: ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E é isso aqui mais ou menos, uma pessoa com um olhar bom. A pessoa com um olhar bom, ele não tem olhos para o mal, ele não vê defeitos, né? Para ele todo mundo é bom, todo mundo é bacana, todo mundo é fiel, todo mundo é legal, todo mundo é interessante, todo mundo é bonito. Ele não consegue ver o mal, como tem outras pessoas com características antagônicas a isso. Quando pessoas que só sabem ver o defeito, só sabem olhar e observar a crítica, só sabem olhar para... Interessante que eu cumpri eu estava na casa, até me permite eu falar isso, eu estava na casa de uma pessoa aí,
uma vassoura. Eu comprei uma vassoura, porque eu lembrei da pessoa, não estou indo para lá, eu comprei uma vassoura. Mas quando eu chego na casa da pessoa, a pessoa pega a vassoura e assim, essa daí não presta. Aí a gente vê mais ou menos uma característica de uma pessoa que às vezes sabe, tem gente que olha assim, porque nossa, ganha uma vassoura independente, né? De ser boa ou ruim. Mas a observação seria, poxa, nossa, ganha uma vassoura. Mas existem pessoas com uma outra característica, né? Mas enfim, é só para contextualizar os irmãos. Mas vamos lá, queridos. Glória a Deus. Um abismo chama outro, né? Como está escrito na palavra. A luta de Davi para esconder o pecado desencadeou uma sucessão de fatos ainda piores, cujo desfecho culminaria com a infidelidade, adultério e morte. Os irmãos, aquilo carece de entrarmos nesse contexto, porque os irmãos já conhecem de cor e salteado. O instrumento que Davi usou para encobrir o seu erro, aqui que nós vamos entrar num tema. O instrumento que Davi usou para encobrir o seu erro foi a espada dos filhos de Amon. Lembra, os irmãos, que Davi peca e como resultado do seu pecado a mulher engravida, e ele foi encobrir aquele incidente, ou aquele erro, aquela falha, aquele pecado. Ele tentou trazer o esposo da mulher para que esse pudesse ter um momento com a sua esposa e encobrir aquela situação, mas não deu certo. Então no capítulo 11 você percebe, verso 15, que Davi escreve uma carta pegando e pedindo ao seu comandante que colocasse o Urias na frente da batalha. E o pior, quando colocasse o Urias na frente da batalha, diz aqui a carta do rei, que era para o exército se afastar de Urias, para que ele seja ferido e morto. Estava aqui bem explícito a carta, bem claro a carta. Então um abismo chama outro abismo. Então ele usa a espada dos filhos de Amon, que naquele momento estava travando uma batalha contra Israel. Vamos prosseguir. Filhos de Amon. Filhos de Amon, símbolo de frutos corrompidos e atitudes deformadas. Amon, o povo, nasceu de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha. Você percebe esse texto aqui em Gênesis capítulo 19, verso 38. E a menor também deu à luz a um filho e chamou seu nome de Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então aqui essa filha mais nova incesto com seu pai. Certo? Volte lá, por favor. Fora da bênção, fora da vontade de Deus. Então já foi um povo que começou dentro desse contexto. E aqui ele se constitui inimigo de Israel. Em sua trajetória, um dos inimigos de Israel. E aqui eles estavam travando essa batalha. E foi esse conflito, essa batalha que Davi usou para se livrar de uma situação. Ele usou esse instrumento de forma cruel, covarde, impiedosa, de forma terrível. Só que o Espírito de Deus nos trouxe algumas observações
dentro desse comportamento para nossa edificação e aplicação pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Quem usa a espada dos filhos de Amon? Aquele que tenta corrigir feridas espirituais com métodos carnais. Misericórdia. É aquele que, em vez de se humilhar e de se alinhar com Deus, se apoia na vingança, no orgulho, no silêncio e na manipulação ou na omissão. São essas pessoas que usam do instrumento que é a espada dos filhos de Amon para resolver suas questões, muitas das vezes de caráter espiritual. Mas ao invés de se submeter a Deus, tenta resolver os seus problemas com elementos carnais, com coisas do mundo, com a capacidade humana, com a habilidade natural, diabólica, carnal que nós temos. Porque Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus recursos para a cura, Deus tem os seus recursos para a transformação, Deus tem os seus recursos para a restauração. Aleluia, mas aqui houve alguém que se inclinou para um recurso humano perverso, onde nós vamos ver aqui vários detalhes. São essas pessoas que usam a espada dos filhos de Amon. Vamos. A espada dos filhos de Amon representa reações humanas fora da direção de Deus. Misericórdia, Jesus. Reações humanas fora da vontade de Deus. Soluções baseadas em força própria, orgulho, emoção, ferida ou vingança. Consertos que produzem mais tragédia do que cura. Porque esse contexto aqui parece que você resolve, parece que você deu um tempo, parece que você saiu de um contexto, mas na verdade, aleluia, aquilo ali vai gerar uma consequência maior. Porque ao tentar corrigir, ao tentar, aleluia, manifestar as reações meramente humanas, fora da vontade de Deus, a consequência é um abismo chama outro, e você vai caminhando e as coisas vão, sabe? Mas que Deus guarde as nossas vidas. Amém? Vamos prosseguir. Aplicações atuais. Líderes que escondem seus pecados para manter o seu ministério. Misericórdia, Jesus. Ótimo. Líderes que se escondem ou que escondem seus pecados para manter o seu ministério. Pais que escondem falhas que se calam diante do erro dos filhos. Cristãos que mantêm uma aparência de santidade, mas vivem uma vida ou vivem uma duplicidade secreta. Aqui a aplicação, aqueles que se recorrem ao remédio, ao antídoto, à solução para um pecado, para um erro. Quem faz essas coisas é alguém que quer se preservar, é alguém que quer, que perdeu a autoridade por conta dessa questão, alguém que tem uma vida dupla, uma vida escondida, uma vida pública, uma vida oculta. Segredos, coisas que, aleluia, o povo não vê. Mas eu quero te dizer o quê? Deus vê. E é por isso que a espada dos filhos de Amon não resolve. Porque pode resolver entre os homens,
mas não resolve diante de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A espada dos filhos de Amon para salvar sua reputação. Quem tenta salvar a própria reputação, escondendo o pecado, nunca prosperará. Verdade, Deus. Eu vou falar novamente. Quem tenta salvar a sua própria reputação, escondendo o pecado, nunca prosperará. Está aqui escrito em Provérbios capítulo 28, verso 13: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, percebemos ali essa tentativa de salvar a reputação, salvar, sabe? Tirar um erro, tirar uma falha, encobrir um processo. Mas na verdade a palavra de Deus é bem clara quando diz que aquele que tenta encobrir não vai para frente. Glória a Deus. Ali já estava escrito. Vamos lá. A reputação pode ser salva por um tempo. Lembra que eu frisei bem que Natan apareceu a Davi um ano depois do incidente. Então a reputação pode ser salva por um tempo, mas a espada que você esconde hoje será empunhada amanhã por alguém que te conhece por dentro. Misericórdia, Deus. A espada que nós escondemos hoje será empunhada por alguém que te conhece de perto, que conhece você por dentro, que conhece você como você é, conhece o seu contexto, está próximo de você. Então não adianta, você pode até tentar, através de uma espada, esconder de alguém que está um pouco distante, mas tudo bem, aleluia, pode ser que dê certo por um tempo, mas vai chegar um momento que isso não vai mais vingar. Vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir esconder. Vai chegar um momento que isso não vai ficar tão evidente, aleluia, que alguém vai empunhar essa espada. Ou nós caímos no erro de achar que não vai aparecer, não vai surgir. Os homens não veem, mas Deus vê. Amém? Amém. Glória. Vamos lá. Deus não quer te expor. Ó, preste atenção nisso. Deus não quer te expor. Ele quer te curar. Aleluia. Vou falar novamente. Deus não quer me expor. Deus quer me curar. Deus não quer te expor. Deus quer te curar. Mas se você ou se eu se recusar a ser tratado por Ele, Ele permitirá que a espada entre para despertar a verdade. É misericórdia, Pai. Isso aqui é, meu Deus. Porque às vezes não permitimos que Deus não é por falta de Natan, não é por falta de parábola, não é por falta de confronto, não é por falta da mensagem bíblica, não, nós temos tudo isso. Às vezes é uma resistência pessoal, é eu que me tranco com a palavra, é eu que não permito que a palavra me cure, é eu que não me deixo ser tratado pela palavra. Aí Deus diz assim, eu estou resistindo, então Deus permite que a espada apareça para
jargão que é bem conhecido entre nós, que não vem pelo amor. Então, Deus não quer simplesmente, sabe? Ele quer que você, e se você deixar, se você se permitir ser tratado, para que Deus vai trazer algo que você já se curou? Para que Deus vai trazer à tona algo que você já sarou, já cicatrizou, já transformou, já mudou, já não é mais, já pediu perdão, já sabe, já deixou, já confessou, já não sei o que, então ó, já foi, meu querido, aleluia. O que parte disso aqui é uma tentativa do inferno para tentar, aleluia, te entristecer, te abater, mas você tem o sangue de Jesus que transforma, que perdoa, que liberta. Isso aqui só se aplica para aqueles que ainda estão atrás da espada, escondido atrás da espada. Na verdade, o certo seria se esconder atrás do escudo, né? Humanamente falando. Mas atrás da espada, mas tem gente que se esconde atrás da espada. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Tentou se aproveitar aquilo ali, já entendi. Tantas coisas para a gente ver aqui, vamos lá. O que seria hoje a espada dos filhos de Amon? Mentiras cuidadosamente organizadas. Louva a Deus. Misericórdia. Mentiras cuidadosamente planejadas, organizadas. Aquela narrativa, sabe, que é construída. Aí eu coloquei aqui, ó, justificar o erro com meias verdades. Isso aqui é a espada de hoje. É você não confessar, não falar, mas não estou mentindo, mas também não está falando a verdade. Misericórdia. E meias verdade é mentira, sim ou não? Sim. Verdade é verdade porque ela é plena, ela é absoluta. Meia verdade não é verdade, é mentira. Então, esse não é ficar com meias verdades nos lábios, isso não é, isso é estar atrás da espada dos filhos de Amon, se encobrindo. Contar versões diferentes para pessoas diferentes. Para uma coisa ele conta um fato, para outra coisa o mesmo fato, mas ele conta uma narrativa diferente. Para outro vem já uma outra história, para outro vem já uma outra história. Vai chegar um momento, meu irmão, que isso aqui vai ser tipo uma teia de aranha, que todo mundo vai estar, aleluia, você, eu, nós saímos presos, amarrados nesse contexto, aleluia, mas o sangue de Jesus tem poder. O Senhor não permita que nós vivamos isso aqui. Aí alguém diz assim, ó, ninguém pode saber o que aconteceu. Tá botando em aspas. Aí ninguém pode saber o que aconteceu. De fato ninguém sabe, mas nós esquecemos que não existe ninguém. Porque o nosso Deus é alguém. Aleluia. Então ninguém pode saber o que aconteceu. Isso nós temos que ter em mente que não pode caber para nós. Amém? Vamos. Silêncio conveniente. Líderes que preferem abafar o pecado a confrontar a cura. Por que eu usei a expressão de líderes? Para dizer que não estou pregando só para você, não. É para mim. Líderes que preferem abafar o pecado do que confrontar a cura. Isso é um silêncio conveniente.
um silêncio interessado, com segundas intenções. É um silêncio que gera algum tipo de resultado. Então, olha, eu vou, sabe? Então, líderes que preferem abafar o pecado a confrontar a cura. Outra observação: gente que varre para debaixo do tapete porque tem medo de perder a imagem de santidade. Isso aqui é muito real em nosso meio. O que fulano vai achar de mim? O que é que Bertano vai falar de mim? Eu sou consagrado a isso, eu sou consagrado àquilo, eu ando pregando, não vou mais receber convite, eu não canto mais, eu não vou mais fazer isso, não vou mais. Sim, irmãos, mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perecer e ir para o inferno. O que é mais importante? Você salvar o seu ministério ou salvar a sua alma? Salvar sua reputação ou salvar sua alma? Aí vai para debaixo do teu tapete, não para ninguém ficar sabendo, sabe? Porque eu sou o pastor André. Aí, ó, se eu me calar, talvez ninguém descubra. Alguém diz: não vou confessar. Eu não vou, sabe, procurar um pastor. Aí, irmãos, mas isso está aqui nos olhos. Mas eu vou dar só uma antecipação aqui, aproveitando esse ensejo. Alguém diz: é meu compromisso, né, com o homem. Eu não sei, irmãos, como foi que o diabo colocou coisa na cabeça dos crentes. Vai dizer: não, eu tenho que confessar a Deus. O homem não entra nada, meu querido, não entre por esse caminho, não. Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele não é menino para cair no nosso engodo. Ele não é menino para cair na nossa conversinha, na nossa astúcia. Até porque a palavra de Deus mesmo nos adverte: Deus não se deixa escarnecer. O que eu plantar eu vou colher. Sabe? Vamos ficar na ilusão. Aí ninguém mais confessa. Aí eu faço a simples observação. A igreja de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, os irmãos confessavam, tá? Tinha aquela disciplina, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E nós temos a pressão, não, temos o conceito de que a igreja de 30, de 40 anos atrás, os crentes eram crentes de verdade. A igreja, os irmãos vinham, oravam, choravam, buscavam a Deus, comprava e pagava, e não tinha esse negócio de briga entre irmãos. E se a pessoa era crente, era de fato crente. Aí vai passando um tempo, a gente fica relaxado em um monte de coisa, até parece que deveria ter mais confissões, melhor dizendo, confissões. Mas não, é o contrário. Aumenta a nossa distração espiritual, aumenta o nosso relaxamento e diminui as confissões. Sabe, queridos? Porque fosse certo, seria todo dia, pastor, tá? Você até se preocupar em, porque tem que atender um, tem que atender outro, 2, 3, eu mesmo. Mas vamos aqui usar a Bíblia para justificar atitudes erradas. Olha, sabe, usar a Bíblia para atitudes erradas, cobrir o pecado com louvor, cobrir o pecado com jejum, cobrir o pecado com evento, mas sem quebrantamento. Hein? Aprender ou apresentar uma aparência espiritual para esconder uma alma
adoecida, doente. Você olhando por fora, rapaz, que crente, bens, maravilha. Mas por dentro, uma gangrena, um câncer, uma doença, um mal, uma enfermidade na alma, algo que, sabe, custa ser curado, uma coisa, sabe, doentia, diabólica, maligna entre nós, gente. Tem que arrancar isso, deixar que o Espírito Santo nos trate. Sabe? E quando você vai falar, não, você quer, eu tô crente, eu tô. E você olhando, e às vezes você percebendo que a pessoa tá, sabe, agonizando, quase morrendo, quase, sabe, na UTI. Eu sempre uso essa expressão: o pior doente é aquele que não reconhece a sua doença e não se submete ao tratamento. Meu Deus. Não reconhece, tem aquela resistência de dizer: ó, eu estou precisando de ajuda, me ajude e tal, irmão, me socorra. Aí pega textos da Bíblia para se justificar, está aqui para, sabe, com louvor, porque eu canto, porque eu jejuo, porque eu adoro, porque não sei o quê, é usando um ativismo religioso, brinco um bocado de coisa, e sabe, só que a alma está doente, é por isso que Jesus disse que naquele grande dia alguém vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, não sei o quê. Aí Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim que você está doente. Meu Deus. Parafraseando: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aí usamos essa expressão: vamos orar por isso, mas nunca trata de verdade. Vamos orar por isso, mas no fundo, Meu Deus. lá no fundinho, tem a resistência à palavra. Aí quando sai tudo da palavra, aí começa a dizer: não, o pastor falou isso aqui, mas ó, não é bem assim, e não sei o quê. Ah, não, aí a discussão em casa, e vai dizer: pô, meu Deus, que, ó, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, me ajude a colocar em prática aquilo que eu ouvi. Então, não, aí começa a dizer: não, pastor, olha, ele disse aquilo ali, mas ó, está escrito. Meu Deus, tem misericórdia. Aleluia! Isso é a espada dos filhos de Amon hoje, tentando encobrir algo que não pode ser coberto, tentando esconder algo que é escondível. Vamos. O que é espada de Amon hoje ainda? Referência de culpa. Culpa a esposa ou esposo, economizei espaço escrito. Culpa a esposa, culpa o esposo, culpa o sistema, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa o cansaço, culpa o diabo, culpa tudo, mas não se culpa, mas não assume, mas não encara, mas não deixa dizer: olha, fui eu que fiz, eu mereço isso, eu tenho que passar pela restauração, eu preciso. Culpa todo mundo. Ah, porque o pastor não me procura, é porque o menino não sei o quê, é porque a igreja é isso, é porque não tem atividade para mim, é porque não sei o quê. Tanta coisa, irmão, tanta coisa. E pior que o diabo enche a cabeça de muitos com essas coisas. E o pior ainda, que muitos dão ouvido. Nunca assumir responsabilidade de forma real. Plena, pode dizer assim: ó, olho no olho, tete a tete. Ó, isso aqui é comigo, é eu. É comigo isso aqui. E ainda tem um detalhe: sempre há alguém
Aí eu, como pastor, falei: não, mas tem pastor ali que faz pior do que eu. Tem pastor ali que não sei o que, tem pastor ali que não sei o que, tá tudo. Aí a gente faz essa comparação, essa balança, mas eu quero te dizer que o nosso aferidor é Cristo. A nossa medida é Cristo. O nosso irmão tem falhas como ele, como você. Meu Deus. Amém? Aí usamos essa expressão: ah, se ela não tivesse pontinho, eu não teria caído. Ah, se ele não tivesse pontinho, eu não teria passado por isso. Essas são expressões que a gente coloca para tentar se esconder atrás de nossa espada. Mas ó, a espada corta lá e corta cá. O que ainda seria a espada dos filhos de Amon? Religiosidade externa. Liderar, cantar, pregar, com a alma ferida, com o pecado oculto. Ativismo com anestesia espiritual. Isso aqui é tão interessante. Parece até cômico, mas é uma realidade triste nossa. Ativismo com anestesia espiritual. A gente peca, mas não estou fazendo a obra. Então, tipo, minimiza o dano, sabe? Ah, eu pego. Não, mas estou dando um dízimo. Ah, eu pego. Mas eu estou na igreja. Estou lá todos os cultos. Não perco uma terça-feira. Ah, não, irmãos. Você não pode anestesiar o pecado. Você não pode anestesiar a vida espiritual. É doente. Tem que ter cura. Não pode estar, aleluia, tentando diminuir o peso da palavra na minha e na sua vida. E pior, quando nós fazemos isso usando os meios da própria espiritualidade. Eu pego, mas eu sou o pastor. Pelo amor de Deus. Crença errada de que o dom justifica a omissão. Ah, eu pego, mas rapaz, quando eu pego o microfone para cantar, é só nós. Ah, eu pego, mas quando eu prego muito, eu prego denúncia, eu prego muito. Meu Deus. Continuo servindo no altar, então está tudo beleza. Lembra que foi 1 ano depois que Natan apareceu? Davi continuou lá, fez o que fez, aleluia, matou o rapaz, Davi estava lá, dirigindo o seu reino como se nada tivesse ocorrido, mas o homem de Deus apareceu, e disse para ele: olha, você precisa curar, você precisa segurar, você precisa de restauração. A espada dos filhos de Amon hoje é qualquer desculpa espiritual usada para proteger o ego e sufocar a verdade. Isso que é espada hoje. Alguém usa para camuflar uma mentira, para dar uma roupa de verdade a uma essência mentirosa. Então isso é a espada de Amon. Vamos. A espada dos filhos de Amon como arma contra colaboradores fiéis. Não apenas encobre erros ou protege reputações, ela também pode ser usada como arma para sacrificar os justos. Coloquei aqui o exemplo de João Batista em Mateus 14. João Batista
abrir a boca para Herodes e Herodias, dizendo para eles: olha, vocês estão tendo um caso, vocês são cunhados. Herodias era a esposa de Filipe, irmão de Herodes, mas os dois estavam lá. Aí João Batista, homem de Deus, trouxe isso. Foi por isso que prenderam, e quando chegou naquele momento lá, aí Herodias, com raiva e tentando calar a voz, foi lá e disse: não, eu quero a cabeça dele. O contexto é esse. Então, também aconteceu com Davi. Urias era seu soldado fiel, tanto é que ele disse: meu senhor, como é que eu posso ir para minha casa e ter prazer com minha esposa enquanto os meus irmãos estão lá na guerra? Não posso fazer isso. Então, para você ver o nível de fidelidade desse homem, mas mesmo assim, a espada dos filhos de Amon entrou em cena para eliminar aquela pessoa que estava trazendo um transtorno, aleluia, não porque fez alguma coisa errada, mas porque revelou algo e mostrou algo. Colaboradores fiéis sendo deixados na linha de frente para cair. Líderes ou chefes que, para proteger sua própria imagem, culpam subordinados por falhas que foram causadas por sua própria omissão. Nunca assume, sempre bota a culpa em alguém, sempre escolhe alguém. É aquela expressão, né? Sempre tem que ter um bode expiatório, sempre tem que ter alguém para receber a culpa, sempre tem. E é por isso que nós entendemos essa expressão que diz que a corda só bate num lado mais frágil, mais fraco. Aí pega alguém lá que não tem nada a ver, que não pode se defender, que não está no contexto. Principalmente isso é usado na liderança. E é por isso que eu coloquei ali líderes e chefes, patrões, gerentes, que pega lá, que sabe, para se esconder de uma falta, de uma coisa, bota a culpa de alguém. E quantos por aí estão levando a culpa inocentemente? Não tem poder de fala, não tem como se defender. Alguém usa logo a ferramenta: não, vou dispensar, traga sua carteira, vou te demitir e tal. Aí quando a pessoa sai, o culpado foi fulano. Mas não, só Deus é que sabe. Quantas injustiças, mas Deus vê tudo, viu? E se você porventura está passando por algum processo como esse de injustiça na sua vida, continue firme. Deus está vendo tudo. Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Deixado de lado na linha de frente para cair. Quando algo dá errado, os fiéis são demitidos, afastados ou desonrados publicamente, enquanto o real responsável continua sorrindo no palácio. Nessa caminhada de meu Deus, caminho da vida espiritual, a gente já passou por tantas experiências ruins de alguém continuar lá como se não tivesse acontecido nada, enquanto nos bastidores a coisa acontecendo e sabe, mas alguém lá com a cara mais limpa e sabe, com hipocrisia e achando que sabe, que não foi com ele, que não teve responsabilidade nenhuma no processo, que não teve culpa, mas Deus sabendo que o responsável por tudo aquilo começou em um lugar, e muitas das vezes a origem está nele mesmo. Ele não causa todo o problema, mas depois ainda tem aquela sensatez, aquele sentimento leviano de responsabilizar algum, ainda sabe, causou o problema e ele aparece como solucionador. Não tem pessoas assim? Que adoece e depois aparece com remédio?
Só que quem fez a ferida foi ele mesmo. Mas ele fere e depois ele mesmo vem com remédio para apresentar todo mundo, ainda mostra todo mundo, ó, comprei aqui um andador para o nosso irmão, mas a dor de cabeça que Deus foi ele. Vamos. Pelo que você entende pelo Espírito Santo. Gente justa silenciada para manter a aparência. Membros que confrontam o pecado ou cobram santidade são rotulados como rebeldes, críticos ou frios. Geralmente não é assim que acontece. Líderes ou pessoas que Deus usa, que Deus mostra, aí são abafados, jogam no canto, não dá oportunidade, isso e aquilo. Por quê? Porque são pessoas que sabem, que demonstram isso, que falam isso. Longe de nossas vidas que tal coisa aconteça, irmãos. Amém? São sacrificados para que os impuros não percam o controle do sistema. A gente vê muito isso. Sabe, ó. Glória a Deus. Isso é para refletir. Vamos lá. É melhor queimar o justo que expõe a luz do que se arrepender diante dela, diante da luz. Esse é o pensamento de quem usa essa espada. Ao invés de se submeter à luz, tenta encobrir, tenta abafar, tenta calar, tenta, sabe, queimar o justo, que tenta, sabe, tenta, por quê? Porque não se submete à luz. É melhor jogar um pano em cima do que deixar a luz revelar o seu podre. Então é melhor queimar o susto, é melhor eliminar o susto, é melhor tirar a pessoa daqui. Às vezes eu estava em um determinado sistema que, se encontrava algum irmão problemático na igreja, ele arrumava uma outra obra e chegava para aquela pessoa e dizia: não, você vai para ali e tal, e aquela pseudo promoção, mas na verdade a intenção do líder é se livrar de uma pessoa que está trazendo problema, ou seja, aquela obra que recebeu uma pessoa sem ser curada, sem ser tratada. Mas tem muitas práticas dessa por aí. Alguém está trazendo um transtorno, em vez de ter graça de Deus para curar aquela pessoa, não. A melhor saída, a saída mais fácil é a espada dos filhos de Amon. É pegar e dizer: não, vou botar você para tal lugar. Amém? Vamos. A provocação. Quando a reputação vira um ídolo, os inocentes viram um sacrifício. Meu Deus. Quando a reputação vira um ídolo, os inocentes viram um sacrifício. Meu Deus. Tem pessoas que, para manter sua postura, passam por cima e atropela todo mundo. Não está nem aí. E vai, porque quer. E se tiver alguém ameaçando, geralmente são líderes vaidosos, né? E cheios de Urias ainda morre hoje, mas nas mãos de líderes que usam pessoas como escudo para cobrir os seus próprios pecados. Pega lá uma pessoa lá e bota na frente: não, culpado do seu fulano, porque não sei o quê. Então, não importa se aquela pessoa vai morrer espiritualmente, não importa se aquela pessoa vai perecer espiritualmente, não importa. O importante é que ela quer salvar a sua reputação a qualquer custo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Já estamos partindo para a conclusão. Isso é muito forte. Muitos Urias estão caindo não porque fizeram algo errado, mas porque alguém acima
não suportou o peso da sua própria culpa e usou a espada do filho de Amon para livrar-se de quem lembrava por que precisava ser tratado. Pessoa inocente, não fez nada, mas recebe a culpa. Foi fulano que disse, eu não sei. Meu Deus. Não fui eu não, foi fulano, entre história, não sei o que e tal. Mas para não assumir o errado que fez. Vamos. Quem são os cúmplices? São aqueles que conhecem a verdade, percebem a injustiça, veem o plano por trás da espada e ainda assim executam e se calam ou se adaptam. Me refiro ao comportamento de Joabe, comandante do exército de Davi. Ele pega a carta, ele viu o teor da carta, ele sabia o que se tratava, porque a carta era bem explícita, era bem aberta, onde dizia: bote um homem na frente, se retire de trás e deixe que ele morra. Então Joabe sabia. Amém? Amém. Joabe viu e leu a carta. Sabia que Urias era inocente. Entendeu que estava sendo usado para cobrir ou encobrir algo, mas executou a ordem sem questionar. E aí eu botei aqui bem grande: por quê? Repita aí, faça essa pergunta aí: por quê? 1, 2, 3. Por quê? 1, 2, 3. Por quê? Joabe viu e leu a carta. Sabia que Urias era inocente. Entendeu que estava sendo usado para encobrir algo, mas executou a ordem sem questionar. Aí eu botei o porquê. Vamos lá? Se Deus permitir, de hoje a 8, nós vamos nos aprofundar mais sobre as questões dos cúmplices. Oh, glória. Amém. Cúmplices de que está pecando. Aí eu só vou dar só um spoilerzinho para você: quem cala, consente. Só vou te dar só um toquezinho. Então vamos nos aprofundar sobre essa questão. Vamos falar também sobre a visão de Deus sobre Urias. Muito forte. Aleluia. A visão de Deus, porque a visão de Davi era uma, a visão de Joabe era outra, mas Deus tem a sua própria visão. Eita, semana que vem, glória a Deus. Vamos falar sobre a verdadeira espada que precisamos empunhar. Amém. Não a espada dos filhos de amor, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ter na mão ou nas mãos uma outra espada. Vamos falar sobre a restauração e cura e sobre o que o Espírito Santo nos trará na próxima semana. Amém? Aplauda o Senhor.